O Revista Geral, o Programa de Segurança Pública e Cidadania da Ascobom. A gente estava falando aqui, Major Jorge, sobre essa questão da concorrência das outras chapas e da atuação da atual administração. Você acha que há uma interferência? De que forma essa interferência é feita? Ela é silenciosa, é uma interferência escancarada? Ou você acha que há mesmo uma divisão aí interna dentro desse processo para poder colocar representantes dos próprios oficiais, mas com uma conotação mais direcionada? Bem, o próprio cenário, né, que a gente está vivenciando agora, observando, é um cenário que nos permite suspeitar de forma bastante concreta, né, a possibilidade dessa formação da Chapa 3 está muito próxima às autoridades que comandam a Polícia Militar. Bem, por quê? Porque pela própria característica, pela própria formação dessa chapa. Ela se iniciou com um colega de turma, que eu não vou dizer o nome, mas que ligado, trabalha atualmente no alto comando da Polícia Militar. E logo em seguida esse colega deixou a cabeça de chapa e veio um outro que também trabalha em uma seção, que é o Major Ronaldo, que anteriormente acompanhava a evolução das entidades de classe, que é a assessoria institucional, dentre outras atividades que tem a assessoria institucional da Polícia Militar. E é lógico que com raras exceções de nomes dentro da composição dessa chapa, são oficiais que têm uma ligação muito próxima ao alto comando da Polícia Militar, ou que já desenvolveram atividades bem relacionadas, muito próximas ao alto escalão da Polícia Militar. Então, e mesmo porque também o tipo de discurso que essa chapa vem trazendo, né, até mesmo com relação à possibilidade de mobilização para indicação de um futuro parlamentar, ou que vai concorrer às eleições do ano de 2010, isso aquela primeira posição que o senhor Coronel Mendonça colocou aqui. Então tudo isso nos leva a suspeitar que existe mesmo uma tendência, ou em razão desses oficiais serem muito próximos, ou já terem trabalhado no alto comando, ou estão ainda trabalhando, dessa chapa representar talvez uma vontade ou as características deste alto comando. E a gente entende também, até mesmo existe uma vedação constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 17, que é proibida a interferência estatal nas entidades de classe, em associações. Mesmo sendo entidade, e mesmo sendo uma classe que tem o seu próprio regimento? Você sabe o que é, Marcio? O problema da oficialidade, eu posso falar isso assim com muita tranquilidade, é porque existem castas dentro da oficialidade também. Eles falam que existem oficiais de 3 categorias. Os oficiais que seriam a elite da elite são os oficiais que trabalham no gabinete militar, no comando geral. Enredo de caminhos para as índias. Exato. E na academia de polícia militar. Esses seriam nível A. No segundo patamar, nós teríamos os oficiais que trabalham nas diretorias, na corregedoria e nas administrações dos batalhões. E os oficiais que eles chamam de pé duro, ou peador de vaca, são os oficiais que estão trabalhando na rua, perdendo noite de sono, arriscando a vida. Então, esse pessoal que está mais próximo do poder, eles estão sendo treinados para substituir os atuais coronéis e manter essa estrutura perversa. Perversa por quê? Olha, a finalidade da polícia não é fazer policiamento? Como é que nós podemos chamar o oficial que está lá na rua perante a tropa de oficial de 3ª categoria? De oficial pé duro? Isso é uma coisa que o Edri tem que falar para nós, Edri. Aproveitando um gancho aqui, que pesa a gente não opinar nada na eleição da OPM, torcemos por um bom resultado, só aproveitando um gancho no que o senhor disse aí da interferência estatal. E aí eu gostaria já de ouvir já da OPM em relação à Lei Complementar 76. A Lei Complementar 76, ela foi elaborada com o endereço certo, que são as entidades de classe. O que fala a Lei Complementar 76, Márcia e caros ouvintes? Ela vem dizer que ficarão à disposição das entidades de classe os militares eleitos para o cargo. Bacana isso. Está regulamentando uma situação que não tinha, que até então era concessão do comando. Perfeito. Exatamente. Ela define quantidade de dirigentes proporcional à quantidade de sócios. Perfeito. Só que ela vem engessando de uma forma absurda, exatamente com o fim
propósito De interferência e de não formar lideranças. Porque você imagina o seguinte... Isso é um processo natural para a extinção. Não, exato. É para acabar com a liderança. Ou manipulação. Não, acabar com a liderança. Porque hoje o que diz a Lei Complementar 76? Que ficará à disposição da entidade por 3 anos, admitida uma única reeleição. Por 6 anos o período máximo. Se a intenção era limitar a quantidade de servidor à disposição das entidades, não interessa se será o mesmo durante 30 anos ou se ao longo de 30 anos será um por dia, porque sempre será um. Quem decide é a classe. Quem decide é a classe, na hora de votar. Só uma observação. Se a eleição, se a votação... Exato, mas não, aí só aproveitando o gancho, porque eu acho que nós precisamos do apoio da OPM nesse sentido, e aí eu digo porque nós da ASPRA estamos reivindicando essa mudança há muito tempo, e aí entra uma outra questão, que não e é queremos deixar objeto... claro aqui, o sargento Éder, que nós somos imparciais nessa eleição. Lógico, Estamos não tem aqui, dúvida. Nós estamos falando que nós estamos falando independente exatamente. do vencedor. E nós voltamos a lembrar que nós chamamos, convidamos a chapa, representantes da chapa 1, da chapa 2, da chapa 3, Major Ronaldo de Assis, Tenente Henriques, e eles não puderam comparecer. Então, o programa está sendo feito com a apresentação das propostas do Major Jorge, que é da chapa 2, do Capitão Russo, né, que inclusive é vice-presidente da atual administração da Associação dos Oficiais da PM Corpo de Bombeiros. Isso eu gostaria até de colocar, por não é? Deixa eu só para concluir, porque aí eu gostaria de um posicionamento sobre em razão da Lei Complementar 76 e o que ela estabelece, assim, porque, primeiro, ela limita o tempo, que é de no máximo 6 anos. Segundo, ela impede a promoção por merecimento só por antiguidade. Terceiro, quem está à disposição das entidades de classe sequer tem direito ao abono de produtividade. Tá certo? Então nós não estamos discutindo isso aqui, não estamos discutindo benefício para Éder, para Coronel Mendonça, para Capitão Russo, para Major Jorge, não. Nós estamos dizendo da interferência do Estado... Da discriminação em relação aos Exatamente. oficiais. E aí se fôssemos falar de abono de produtividade, sem querer citar nomes aqui, nós temos N casos que também não hipotecados, não exercendo a função, receberam abono de produtividade. Não é esse o caso aqui. Mas então, qual que é o posicionamento da OPM em relação... Aí sim nós vamos ter as entidades independentes, porque enquanto o Estado vigie ditando as normas para as entidades, nós corremos o risco de não continuar com as lideranças, da reivindicação. É lógico. Até mesmo de cair no descrédito, da associação cair no descrédito da corporação. Mas isso não é um discurso lógico de governo, porque quem fica muito tempo detém muito conhecimento, detém muita informação e com ela se faz tudo. Então, como o senhor está aqui, de repente o senhor está eleito agora, daqui a pouco, mais 3 anos, em 3 anos não se faz uma liderança. É muito pouco tempo para se trabalhar isso. Então, qual que é o posicionamento da associação diante desse quadro?